entra no segundo tempo. Primeiro tempo foi o Carbone, como disse o André, fazendo ali uma simulação do que poderá ser o Vinha, né? Então, acho que foi uma questão também de não estabelecer claramente quem é titular, quem é reserva, embora a gente saiba que o time titular de base está na cara, é o jogo do Audax. Mas ao misturar, ele também acho que tenta criar ali um pouco mais de disputa por posição, o que eu acho bom, acho saudável. Assim, quem é titular nesse Flamengo? Rascaeta, se estiver bem, joga. O Pedro também é um cara que não tem. E o Pulgar. Agora o Cebolinha entra nessa conta também, Mari. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tivemos golaço de Cebolinha, tivemos a estreia de Nicolas de la Cruz, tivemos 2 jogos, Flamengo e Nova Iguaçu e Flamengo contra o Philadelphia Union. Galera, tudo aqui agora neste vídeo com 2 cortes, um corte da ESPN Brasil e também um corte do canal S1 Live, link na descrição, inscreva-se lá. Inscreva-se, dá essa moral aí pra gente, galera, canal parceiro aqui do canal Marcos Fla React, canal S1 Live, inscreva-se lá, valeu? Inscreva-se aqui também se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho, marca todos para você não perder aqui no mínimo 3 vídeos por dia. Tudo que falam do Mengão eu trago aqui para vocês. Sem perder tempo, no final a gente comenta sobre os 2 jogos de ontem. Vamos lá pro vídeo, simbora! A gente segue no assunto, então, um campeonato carioca, ou melhor, futebol carioca, porque eu vou chamar o Pedro Henrique Torre mais uma vez para a gente fechar o Sport Center no tema Flamengo. Já que assim, né, Pedro, o assunto, na verdade, não é o Flamengo do Carioca, é o Flamengo lá dos Estados Unidos, com a estreia do De La Cruz e com o Cebolinha mais uma vez sendo importante. Pois é, Mari, estamos no dia aí também de ressaltar as jornadas duplas dos times cariocas também. O Flamengo foi nesse fim de semana, promete ter mais pelos próximos dias aí, enquanto não volta dessa pré-temporada nos Estados Unidos. Ontem foi esse dia, né? Teve esse primeiro jogo em João Pessoa, o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, o expressinho ali, comandado pelo Mário Jorge, a equipe basicamente sub-20, tinha o goleiro Matheus Cunha ali, que é do elenco principal, que está reforçando essa equipe. Teve esse empate, arrancou um empate, porque saiu atrás, um gol do Carlinhos ainda no primeiro tempo, um vacilo do Noga. Saiu atrás, aí o Thiaguinho fez um belo gol, depois empatou. O Flamengo teve o Thiaguinho mesmo expulso, uma imprudência. Então ficou no empate mesmo, esse 1-1, 4 pontos na tabela, na Taça Guanabara. Mas como você mesmo ressaltou, o jogo que de fato despertou olhares dos torcedores rubro-negros, foi mais cedo, lá nos Estados Unidos. O Flamengo jogou contra o Philadelphia Union, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, e aí o Tite misturou bastante, né? Não foi o mesmo time exatamente contra o Audax, girou bastante e trocou basicamente todo mundo no segundo tempo. Até o goleiro, no finalzinho da partida ali, o goleiro Caio Baroni teve uma possibilidade de substituir o Rossi. Então o Flamengo girou bastante, teve a estreia do De La Cruz no segundo tempo, teve mais dinâmica, mobilidade. O Pedro fez o gol de pênalti sofrido pelo Cebolinha na primeira etapa. O Cebolinha deu um belo tapa ali no primeiro tempo também. Teve uma boa atuação mais uma vez o Cebolinha, um dos destaques aí nessa era Tite, que começou no ano passado. Então tivemos boas novidades nessa vitória do Flamengo e alguns jogadores falaram sobre, enfim, esse primeiro jogo do Flamengo nos Estados Unidos. E a gente acompanha agora. De La Cruz, tem Pedro e Cebolinha também. Por el trabajo del equipo, creo que en líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar, porque bueno, el ganar también se entrena. Sempre bom, né? Tá fazendo gol, tá ganhando também, é sempre bom. É sempre mais importante, né? Sempre falo isso. O coletivo vai sempre em primeiro lugar. A gente sabe que é pré-temporada ainda, começando a temporada. Mas aos poucos a gente vai chegando no nosso melhor nível físico, nível técnico também, nível tático. E cada vez mais a gente entendendo a maneira que o professor quer, crescendo e evoluindo a cada jogo. Tamo junto. Porra, graças a Deus, mais um. Começando bem o ano. Agora é aproveitar aí, descansar que próximo domingo tem mais. Cebolinha, o último personagem a falar, olha só. Antes e depois da estreia do Tite. Antes do Tite, a gente não aguenta as telas, né? Dando alegria.
83 jogos e agora com o Tite 14. Obviamente a média dele como titular aumenta, né? 79% desses jogos. E aí a média de gols cresce. Ele fez, obviamente, mais gols ali em 83 jogos, mas também em mais jogos. Então a média era 0,08, agora já é 0,29. E assistências também, aí 13 e 2 para o Cebolinha. Hoje é muito difícil a gente pensar num time do Flamengo e não pensar no Cebolinha entre os titulares, né? Porque antes a gente falava assim, quem é titular nesse Flamengo? Rascaeta, se estiver bem, joga. O Pedro também é um cara que não tem. E o Pulgar. Agora o Cebolinha entra nessa conta também, Mari. Entra. Né? Não dá para mexer no cara ali, né? Difícil. Muito difícil. E na tendência de você encontrar, né, os 11 iniciais, enfim, um coletivo forte, cada vez mais você dá sequência, né, para o jogador, para você criar, enfim, variações mesmo dentro do jogo com o mesmo jogador. Difícil tirar o Cebolinha, viu? Assim, subiu muito o nível da concorrência ali do lado. Tanto que no ano passado, no finalzinho, o Tite já deslocou o Bruno Henrique para a direita. Então, acho que quem vai brigar por essa posição para além do Cebolinha vai precisar mostrar muito nos treinamentos e quando tiver oportunidade. Assim, oportunidade mínima é decisiva, exatamente. Porque o Cebolinha, ele, no pouco que a gente viu dos bons momentos dele na temporada passada antes do Tite, já era ajudando o time. Então, ele já tinha crescido dando assistência, participando um pouco mais, a fundo, entrando na área. Agora ele está marcando. Então, ele está se tornando cada vez mais completo nesse Flamengo. E como que a confiança, né, do jogador, mas que um treinador pode trazer para o jogador. Claro que um contexto mais confortável para ele, mas não é que o jogador esquece como que joga a bola de um ano para o outro, ou de temporadas para outra. Tem algum clique ali que o jogador precisa acionar o interruptor, né? E o Tite sempre acreditou muito no Cebolinha, desde a época da seleção, que ele chamou, venceu uma Copa América com o Cebolinha jogando bem. Então o Tite é esse cara que... Sendo craque do Brasil naquela... Exato, né? Cebolinha muito bem. Então o Tite sempre acreditou no potencial dele e o Cebolinha está dando a resposta. E muito por causa do Cebolinha, o Tite tem priorizado essa formação com 2 pontas abertos pelos lados. É uma plataforma de jogo que dá segurança, porque você já parte ali de um Flamengo bem definido, cada um com sua função. Na recomposição, isso funciona muito bem, porque tanto o Cebolinha quanto o Luiz Araújo são caras que voltam para marcar, ajudam muito no combate, na pressão pós-perda. Então, o Tite está confortável com essa formação. Mas vem um cara para tirar o Tite da zona de conforto, que é o De La Cruz. Aí você precisa repensar ou a formação ou ter como uma possibilidade de variar. E o De La Cruz, pela forma como o Tite utilizou ontem no segundo tempo contra o Philadelphia Union, a tendência é que ganhe a posição num primeiro momento do Luiz Araújo. E aí a gente vai analisar o De La Cruz pelo que jogou ontem. Bem, com desenvoltura, fisicamente entregando, quase marcou um gol numa ajeitada do Gabigol e ele pisando na área. Então, pelo desempenho na estreia e por tudo que já fez no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular com o pé nas costas no Flamengo. A concorrência é grande, tem jogadores que estão há mais tempo, mas ele é um cara que chega para vestir a camisa e bota pressão em outros caras. Sim. Luiz Araújo... O Gerson é um cara que fica pressionado, porque o De La Cruz também tem a capacidade de jogar na dele. A versatilidade dele dá uma cutucada, né? O De La Cruz, ele incomoda mais jogadores. Posição, né? Exato, e queira ou não, até o Arrascaeta passa, opa, eu preciso jogar sempre no mesmo nível, porque tem o meu companheiro de time, que ele conhece bem, são amigos de seleção, que está pedindo passagem, que joga muito. Na própria seleção, o Arrascaeta já foi banco e o De La Cruz. Exato. Várias vezes. O De La Cruz agrega demais, aumenta a concorrência do elenco e vejo que a tendência é que rapidamente se transforme em titular, porque tem muita qualidade e se encaixa na ideia do Tite. Ô Pedro, e tem torcedor do Flamengo que já ficou empolgado, assim, iludido com... viu ali um pouquinho do De La Cruz, pronto, já está sonhando, já enlouqueceu, já está comemorando? Tem bastante gente empolgada, né? O pessoal estava precisando de um refresco da última temporada, alguma novidade, porque, como a gente vinha dizendo nos últimos dias, ele era um Flamengo com muita cara de 2023. E aí você tem esse sopro de 2024, que é o De La Cruz, e aí uma movimentação, um jogador mais dinâmico, acelera um pouco, toca rápido, enfim, movimenta bastante. Isso já dá um sopro mesmo de novidade ali, então já anima um pouquinho ali do que pode ser. Um jogador que você já foi muito testado aqui na América do Sul, muito admirado,
Então, quando chega no seu time, você fica animado. Então, a sensação do rubro-negro, no geral, me parece que é essa, sim. Pedro, vou te liberar, tá? Obrigada pelas informações e pela participação. Tá ótimo, Mário. Beijo a todos aí. Boa sequência de programa. Boa, vamos fechar que a gente ainda tem um tempinho aqui. Mas o Tite, Mari, não é da característica do Tite ter 2 times, de ter um time para Copas, um time para... Porque ontem ele mexe muito, né? Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com pré-temporada do que necessariamente com uma ideia que ele possa aplicar durante todo o ano, né? É uma observação, né, que ele faz. Assim, ele já herda um elenco muito forte e ele adiciona jogadores com muita qualidade. Então, com certeza, ele vai montar ali os 11... que ele tem de melhor, isso parte de preparação, isso parte de momento, isso parte de treinamento, da confiança dele. A gente sabe, né, que tem alguns jogadores que, por mais que passem por momentos difíceis, ele banca, porque tem a confiança. Então, as avaliações, elas passam por vários setores, né, na cabeça do Tite, para ele escolher realmente quem está com ele ali. Mas a temporada do Flamengo exige muito. Então, assim, é um time montado com um trabalho para brigar por todos os títulos que entrar na disputa. Então, ele vai precisar muito além dos 11. São dilemas ótimos para o Tite. Eu vou falar que problemaço hein, Brele? Exato. Nossa, dificuldade. Decidir se ele vai entrar com Varela ou Wesley, porque dependendo da característica do lateral, isso mexe no desenho da equipe. O Wesley, por exemplo, pode casar muito bem, como a gente viu no segundo tempo ontem, com o De La Cruz. O De La Cruz é um cara que parte da direita para o meio, mas com muita liberdade também para se movimentar, e isso abre o corredor para um lateral que apoia. Se for com Varela, aí já encaixa melhor com o Luiz Araújo, um lateral que vai recompor para ajudar na marcação, mas ele é que dá essa profundidade pelo lado. Então, nesse aspecto, o Tite está bem servido de elenco. Na maioria das posições tem dois grandes atletas, 2 grandes jogadores, e o De La Cruz chega nesse contexto. Ele pode ser encaixado como um falso ponta-direita para abrir esse corredor para o lateral, ou até mesmo como um meio armador, eventualmente no lugar do Arrascaeta, ou como um segundo volante, e aí já colocando uma pressão no Gerson, em quem atue por ali, mas é um Flamengo com uma variedade e uma possibilidade de variação que o Tite não tinha no ano passado, mas pelo conhecimento do grupo, ele vai aos poucos já estabilizando e dando uma cara para esse time. Isso por vontade dele e às vezes também por forças maiores, né? Quando tiver jogadores com seleção, enfim, ele pode ganhar essa manobra aí dentro do elenco. Luxo, boa. Tem mais um na área, dose dupla, né? Mas jogo para valer não teve muito não, né? Aquele amistoso lá, Estados Unidos, um negócio muito amistosaço, né? Muda todo mundo no intervalo. E o jogo da base, garotos acho que muito ainda verdes, muita gente querendo resolver sozinho, ou seja, os garotos querendo aproveitar a visibilidade até normal, e um time produzindo até menos do que poderia contra o Nova Iguaçu. Mas, enfim, os jogos vão acontecendo. Acho que vai ficar mais interessante quando o Flamengo voltar dos Estados Unidos e jogar contra o Vasco antes do Carnaval. Aí vai ficar mais atraente. É isso, né? André, bom dia, André. André que fez o pré-jogo, os pré-jogos, né? Porque foram 2 ontem, né, André? A gente falou aí a gente até postou em 2 vitórias do Flamengo. Foi uma vitória no amistoso, um empate, né? Mas a gente falou no pré-jogo, se amistoso vale para alguma coisa, é isso, testes, né? E o Tite testou bastante. Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Grande Alain, bom dia, Mauro. Felipe aí na produção, você que está chegando, já vai dando like aí para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. E se puder, faça a sua inscrição para a gente chegar mais rápido aí nos 80 mil, a nossa meta aí de chegar a 100 mil, mas antes de chegar a 100 mil e antes de chegar a 80 mil, tem que chegar a 76 mil. É isso aí. Se você puder ajudar a gente Bora a chegar lá. a 76 mil ou até 77 ainda nessa live, vai ser muito bom, já vai ajudar bastante. Testes, né? Pré-temporada, amistoso, que seria mais ou menos aquilo que era um jogo treino de antigamente, né? Só que com transmissão, uniforme, etc. E eu acho que o Tite pensou em montar 2 times, né? E claramente ali, até escrevi sobre a estreia do Carbone, na verdade eu fiz um recorte, né? Para tentar conectar no texto os 2 jogos, né? E aí, jovens na primeira partida, na partida do Carioca, e o jovem Carbone fazendo sua estreia no profissional. Carbone, que é neto do Zé Luiz Carbone, né? Que foi jogador, treinador, né? Até campeão carioca pelo Fluminense em 83.
que estreou ali, um zagueiro que foi adaptado ali. E por que ele fez isso? Para emular o que o Vina vai fazer ali como lateral esquerdo no Flamengo. Ele foi o dublê do Vina. O Carbone foi o dublê do Vina. Então, ele fez um teste ali. O menino sentiu, né, no início do jogo, errou tudo que tentou, natural. E aí, o Gerson foi ali, deu um apoio, o Cebolinha encostou nele, pedindo bola. Em vez de ficar esperando muito lá na frente e o garoto tendo que se virar, ele veio buscar mais um pouquinho para combinar com o Gerson e o menino fazer aquela função ali do lateral mais defensivo. E aí ele se viu bem, né? Por quê? Porque teve o apoio dos jogadores mais experientes, coisa que faltou no jogo lá em João Pessoa, né? Não tinha, o cara mais vivido que tinha ali era o Gabriel Noga, né? Digamos, era o mais rodado ali. Tinha o Matheus Cunha, mas dos da linha era o Gabriel Noga, e foi justamente o cara que fez a maior bobagem, né? No gol do Nova Iguaçu. Aí fica mais difícil ainda pro menino, pro garoto ali de 17, 18, ter confiança. Se o cara mais velho tá fazendo bobagem, fica difícil, né? Ele não tem uma referência. Então o Carbone tinha uma referência, tinha referências no jogo lá nos Estados Unidos, e os garotos tiveram que se virar sozinhos. Aí no segundo tempo se acalmaram, e aí a referência técnica apareceu, que foi o Lohan, com algumas boas jogadas, mais articulador, e participou do gol do Thiaguinho, que acabou complicando ali o abafa final do Flamengo com aquela expulsão boba, né? Quer dizer, comemorou lá igual maluco o gol normal e tal. Lógico que a gente sempre vai discutir essa questão da punição ao jogador pela comemoração do gol, mas já que ela acontece, ele tinha que ter um pouco mais de cuidado, né? E aí acabou expulso e dificultou o Flamengo tentar ali a busca do segundo gol. Enfim, muita coisa para a gente falar aí, De La Cruz, tem coisa interessante para falar aí, como é que pode ser um encaixe desse time aí, quando juntar todo mundo, né? Que no caso deu para ver ontem claramente que foi uma divisão, né? Titulares nos dois times e tal, para simular situações. Ele não quis caracterizar time titular, time reserva, né? Ele poderia repetir a base do jogo do Audax, ele misturou tudo. Então, com isso, ele faz também uma gestão ali bem titesca, né? Mistura tudo, joga o Davi Luiz de saída, o Arrascaeta entra no segundo tempo, junto com o seu compatriota, o De La Cruz, aí o Wesley entra no decorrer do jogo, sai o Varela, ele vai dar uma misturada, né? O Ayrton Lucas entra no segundo tempo, primeiro tempo foi o Carbone, como disse o André, fazendo ali uma simulação do que poderá ser o Vina, o Vinha, né? Então, acho que foi uma questão também de não estabelecer claramente quem é titular, quem é reserva, embora a gente saiba que o time titular de base está na cara, é o jogo do Audax. Mas ao misturar, ele também acho que tenta criar ali um pouco mais de disputa por posição, o que eu acho bom, acho saudável. São jogos amistosos, são jogos treino, como disse o André. Aliás, eu não entendi o Flamengo jogar de preto nos Estados Unidos. O Flamengo já não sai do Brasil para jogar, exceto na América do Sul, na Libertadores. Aí quando você vai jogar fora, a camisa do Flamengo é preta e vermelha, né? Então você tem que jogar com a camisa rubro-negra e não de preto. De preto poderia jogar agora contra a Portuguesa, ontem, por exemplo, porque você está jogando dentro do Brasil. O torcedor lá de João Pessoa, de Natal, de Manaus, conhece a camisa do Flamengo. Tudo bem. Agora, lá dos Estados Unidos, está jogando para um público de muitos brasileiros ali em Orlando, mas, de alguma forma, você está jogando no exterior. Então tem que ir com a camisa principal. Entendi de camisa preta. O mau momento para escolher o uniforme. Do ponto de vista, acho que do marketing, da consolidação da marca, achei pouco inteligente, para dizer o mínimo. Mas, enfim, essa é uma questão até menor. A camisa é até bonita, a camisa preta, de fato, é bem bonita. Demorou a estrear, né? Que ela já existe desde o ano passado. Está nas lojas desde o ano passado. Mas ele acho que não quis caracterizar um time titular e, com isso, ele deu essa misturada. É provável que ele repita isso no sábado que vem contra o Orlando, para justamente estabelecer mais e mais disputas por posição. Acho isso bom. É claro que, até porque assim, no Brasil a imprensa não consegue discutir outra coisa, daqui a pouco vão dizer que, já estão dizendo, né? Porque fulano vai ficar insatisfeito, que está na reserva, não sei o quê. Gente, então, assim, vão contratar só jogador cabeça de bagre, que não reclama quando está no banco, jogador ruim, que não quer convocado. Claro que a Copa América é um problema, há de se pensar numa saída pelo período de 9 rodadas sem jogadores que serão convocados com toda certeza, mas o Flamengo está formando um elenco. Então, forma-se um elenco, você tem bons jogadores em várias posições, alguns vão ser reservas. Agora, o time pode jogar, um time no Brasil joga até 80 partidas no ano, todo mundo joga, todo mundo entra, todo mundo participa. Então, se no primeiro momento o titular é o Cebolinha, vai ter um momento da temporada que ele não vai estar bem, vai jogar o Bruno Henrique, vai mudar o sistema,
e por aí vai. Acho que não faz sentido ficar discutindo isso em jogos de pré-temporada. O importante, eu acho que é o Tite não ter uma forma só de jogar. Ele parte de um 4-3-3, mas também ter alternativas para jogar com 4 no meio campo e 2 caras na frente, por exemplo, mesmo que um desses caras do meio faça ali o lado, como ele gosta, que pode ser o De La Cruz fazendo o papel que foi do Everton Ribeiro por tanto tempo, como ele fez com o Jadson no Corinthians em 2015, né? Então é possível também que ele tenha diversidade de jogo. Com tantos jogadores, acho que tem que ter diversidade. Sistemas que possam favorecer mais esse ou aquele jogador, que possam ser mais adequados contra determinados adversários em relação a outros. Acho que esse deve ser, na minha visão, o objetivo principal do técnico, né? Porque ele tem material humano para fazer isso, para poder dar uma diversificada boa, poder variar bastante. Tá aí, galera, um corte do canal S1 Live e também um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. Vocês gostaram do vídeo? Comente, quero saber a sua opinião. E aí, vocês gostaram de assistir ontem 2 jogos do Flamengo? O amistoso contra o Philadelphia Union e também o jogo pelo Carioca contra o Nova Iguaçu. Galera, eu esperava a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Não deu, por causa de um erro do Noga, né? O Noga saiu jogando errado, entregou a bola para o adversário, o cara não perdeu a oportunidade e fez um golaço de cobertura em cima do Matheus Cunha, né? Acontece. Teve o golaço também do Thiaguinho, que foi expulso, porque quando ele fez o gol, ele foi comemorar com a torcida, levou um amarelo, e depois no segundo tempo, já no finalzinho, ele levou o segundo amarelo por uma falta que ele fez por trás, né? Acontece também. Isso faz parte do futebol. Tá, ok, uma vitória no Carioca e um empate. Só quem tem 2 vitórias, se eu não me engano, é o Botafogo. Mas isso não importa muito porque o foco principal é a preparação, é a pré-temporada. Flamengo está lá nos Estados Unidos, hoje é dia de folga, né? Hoje eles estão se divertindo, passeando pela Disney, pela Flórida. Então, é o seguinte, hoje então não tem trabalho, não tem treino. O Flamengo volta a treinar amanhã, já com um planejamento, com um pensamento no Orlando City, jogo que acontece sábado, no dia 27. Este jogo também será às 4 da tarde, galera. Então, teremos mais 2 jogos seguidos. O primeiro, Flamengo e Orlando City, né? E depois, às 18h10, teremos Portuguesa e Flamengo. Bacana acompanhar os 2 jogos, né? Muito bem, cara. O que eu acho do jogo de ontem? O Tite fez testes, né? Ele escalou um time no primeiro tempo, tudo misturado. E no segundo tempo, ele escalou o outro time. Sai 10, entra 10 e depois entrou o goleiro, mas pela parte final do segundo tempo. Galera, no meu ponto de vista, o Tite fez certo. Tem que fazer os testes, tem que dar oportunidade para todo mundo jogar, ele tem que deixar todo mundo preparado, né? Agora, contra o Orlando City, eu acho que vai ser um time mais forte, cara, com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Gerson, com o Eric Pulgar, com o Léo Pereira, junto ali com o Fabrício Bruno. Acho que o Davi Luiz não será titular nesse próximo jogo. O Ayrton Lucas deve ser o titular. O Varela deve ser o titular também da lateral direita. Lá no ataque, Pedro, Cebolinha serão os titulares. Então, assim, o Tite, ele misturou tudo para que no próximo jogo ele possa jogar com força máxima, pegar quem jogou bem contra o Philadelphia e colocar para jogar contra o time do Orlando City, né? Força máxima contra o Orlando City. É isso que eu acho que vai acontecer no próximo sábado, dia 27, às 16 horas, horário de Brasília. Cara, o Cebolinha tá voando. Acho muito difícil o Cebolinha perder espaço no time do Flamengo por agora, porque o Bruno Henrique entrou e não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu dar assistência. O time do segundo tempo jogou bem, porém não teve gols, né, galera? O De La Cruz estreou muito bem com finalizações, com cobranças de falta. Acho que vai dar muito certo, cara, o De La Cruz do Mengão. E o Vinha está por chegar. O Flamengo já acertou tudo com o jogador. Só falta mesmo assinar o contrato. É isso que eu queria dizer aqui para vocês. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!